Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre procedimentos para certificação na área de sustentabilidade. Assunto esse que ainda se encaixa no início das primeiras etapas de um projeto, onde nós estamos fazendo ainda levantamento de informação, né, de dados, entendendo esse programa de necessidade e também o estudo de viabilidade desta proposta, deste projeto de iluminação, ao qual a gente está eh, trabalhando para este empreendimento, tá bom? Ok. Então, do ponto de vista desta etapa, que é o procedimento para ver se a gente consegue atender alguma certificação na área de sustentabilidade, ele é um serviço ainda específico, que vale a pena a gente ter muito claro se ele está dentro desse checklist que precisa ser cumprido, tá? Então, dentro desta descrição de atividade, o que que seria? Seria compreender os requisitos exigidos pela certificação objetivada pelo empreendimento. Então, digamos que você e seu escritório, né, pegam este projeto para trabalhar, tá? Entram então dentro deste empreendimento junto com outros profissionais, cada um com as suas respectivas responsabilidades, e agora a gente precisa, na verdade, entender e compreender, né, quais são os requisitos exigidos para atender a certificação que o empreendimento precisa ter, tá? Então, do ponto de vista na área da sustentabilidade, a gente tem alguns certificados e a gente tem alguns selos, tá? Que os edifícios, que as obras, que os projetos, em alguns casos, precisam, né, se certificar, tá? Então, dentro destas questões relacionadas a certificados e aos selos, é naquele momento de reunião com as pessoas responsáveis pelo empreendimento, né, que vão nos dizer o que cada profissional tem como responsabilidade para que o projeto como um todo, não só o projeto de iluminação, mas toda a obra possa estar dentro, né, e conseguir, receber os certificados ou receber alguns selos relacionados à sustentabilidade, tá? Bom, então quando a gente fala em definir os padrões técnicos do projeto visando atender alguma certificação, né? A questão aqui do definir os padrões, o que que seria os padrões, né? Seriam normas, regras, diretrizes, orientação, especificação, determinação, preceito, princípios, tá? Ou seja, é aquele documento que vai nortear, né, as etapas, o passo a passo que precisa ser cumprido para que possa atingir os objetivos finais, que é uma certificação, tá? Bom, se a gente olha então para os certificados, né, a título de exemplo, vamos dizer que é esse empreendimento em que a gente está fazendo parte, né, com o projeto de iluminação, precisa ter o certificado do selo LEED, tá? Então a gente precisa entender o que que o lead é e como ele trabalha e o que necessita, né? E aí a gente vai ver que este selo, esse certificado em especial, ele tem como objetivo incentivar a sustentabilidade em projetos e obras, tá? Assim como nas operações das edificações. Então ele meio que já nasce na parte do projeto, na execução da obra e, posteriormente, nas operações das edificações. Então, ele seria para a vida toda deste empreendimento, tá? Que teria que ser feito, então, né, diariamente ou periodicamente, tá? Algumas atividades que comprovassem que essa edificação está dentro dos conformes e ela, né, tem de tempo em tempo o seu lead garantido, tá? E a gente vai perceber que este certificado em especial, né, ele possui 4 níveis de classificação. Então aí a gente precisa voltar e conversar com o responsável pelo empreendimento, tá? Para ver certinho algumas informações, né? Então,
do ponto de vista da empresa da empresa certificadora, que vai dar o ok para a gente, ela precisa também ajudar, né, todos os envolvidos para que esse processo possa fluir da maneira mais rápida, né, e sem problemas nenhum, né, para que possa acontecer da melhor forma possível. Então, esses dados e procedimentos determinados pela certificação, tá? Objetivada pelo empreendedor, devem vir, então, ser enviados por essa empresa responsável. Então, ela vai te dar um envelopinho, vai te mandar um arquivo, um e-mail, enfim, dizendo o que precisa ser cumprido. Então, você, enquanto projetista da iluminação, você vai olhar aquilo que corresponde à iluminação, porque o outro responsável por um outro projeto dentro deste grande empreendimento vai olhar o que corresponde à parte dele e assim cada um vai preenchendo, né, a sua responsabilidade e no final esse edifício, né, esse empreendedor, né, esse grande empreendimento vai poder fazer a devolutiva a essa empresa certificadora e dizendo: olha, o meu empreendimento atingiu aqui, conseguiu atingir a todos os pré-requisitos e assim por diante, porque cada um dos profissionais envolvidos e você no meio dele, responsável pela parte da iluminação, cumpriu ali o que poderia ser feito, tá? Então, essa questão da empresa certificadora, ela vai te mandar, então, essas informações, tá? Para que você possa ter esse procedimento operacional padrão, que é o modo como algo é executado. Então, você vai ter esse checklist e vai, no seu dia a dia, dentro ainda dessa etapa de projeto, né? De amadurecimento, de levantamento de informação, referente a essa obra, você vai vendo ali o que está dentro da sua ossada, o que te corresponde, tá bom? Certo. Então, o empreendedor, ele também vai dizer para a gente, né? Então, a empresa que certifica vai nos dar esse documento para que a gente possa seguir. O empreendedor, ele vai dizer, né? Como exemplo, a gente está utilizando o LEED, né? O certificado LEED. O empreendedor vai dizer para nós e para todos os envolvidos qual é o nível pretendido de certificação. Lembrando que o LEED, ele tem 4 níveis de classificação. Cada um, né, corresponde a uma etapa e tem seus respectivos pontos, né? Então, ele pode dizer assim, não, eu quero atingir todos os 4 níveis de edificação, né, durante todas essas etapas de projeto, de execução e posteriormente de andamento, né, dessa edificação, ou não, ou eu quero atingir, né, a cada 6 meses um desses níveis, tá? Então, ele vai nos dar este norte também para que a gente possa indo, né, e possa atender no primeiro momento o que eventualmente ele precisa e já deixar pré-definido e encaminhado, né, as etapas para os próximos níveis que o que te corresponde enquanto projeto de iluminação dentro deste empreendimento como um todo, tá bom? Nada mais do que seria fazer uma programação, se ele, né, passasse a informação de que ele quer durante, sei lá, os primeiros 5 anos, lembrando que às vezes do tamanho do porte dessa edificação é 1 ano e pouco de projeto, 1 ano e pouco de construção, então ele já começaria, né, a contar desde o início, tá? Bom, do ponto de vista do produto gerado, depois de todas essas informações absorvidas, amadurecidas e já começada a colocar em prática, né, em relação a essa certificação na área da sustentabilidade, ao qual possa vir a ter que cumprir, né? E a tendência é que os edifícios, né, tanto de pequeno porte como grande porte, atendam a diversos pré-requisitos e um deles é da área da sustentabilidade, tá? Então, no final de tudo isso, a gente tem um produto gerado, né, que é um relatório síntese de alguns dados relativos da parte da iluminação, né, do seu projeto de iluminação. Então, esses dados relativos poderiam ser, por exemplo, relacionados à iluminância dos ambientes, ao consumo médio, ou seja, o watts por metro quadrado, né, ao descarte de materiais poluentes, tá, a serem adotados pelo projeto e assim por diante.
né. Então, dependendo do empreendimento, a gente tem aí um cronograma a ser cumprido e a gente vai então se organizando, né, formalizando essas informações e de tempo em tempo fazendo essa entrega junto com o andamento do projeto, da obra e, por que não, posteriormente também, né, quando o edifício já for entregue e estar em uso. Tá joia? Bom, então eu espero ter contribuído. É um assunto que ainda está muito no contexto do projeto, do pensar, né. Essa aula foi direcionada a olhar nas questões relacionadas às certificações na área da sustentabilidade, que a gente não pode deixar de lado, tá. E que muitos projetos vão começar a exigir, né, já estão exigindo e muitos vão começar a exigir, e que a gente precisa estar atento, porque o projetar a iluminação ele vai muito além. Ele não é só entregar aquele projeto e virar as costas. A gente tem que pensar nesta vida útil do edifício como um todo também, né? Além das pessoas que vão usufruir desse espaço, desta iluminação que a gente vai projetar para elas. Tá joia? Eu agradeço a sua atenção, né, e nos vemos na próxima aula. Um abraço.